o voto de Fux que mudou o jogo do julgamento de Bolsonaro. O Brasil está dividido. Você piscou e a história do julgamento de Jair Bolsonaro mudou. Sim, meus amigos, o que parecia um caminho sem volta, condenação quase certa, narrativa já pronta, foi sacudido por um único voto, o de Luiz Fux. Esse voto não foi qualquer coisa. Ele mexeu com um tabuleiro político, trouxe dúvidas jurídicas e até a imprensa internacional parou para olhar para o Brasil. Mas afinal, o que significa esse voto divergente? Bolsonaro pode se livrar? A democracia brasileira saiu fortalecida ou ainda mais abalada? Fique comigo até o fim, porque eu vou te mostrar cada detalhe, cada bastidor e como esse julgamento pode definir o futuro político do Brasil. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui você recebe análises que ninguém te conta de verdade. Primeiro vamos entender o que está em jogo. Bolsonaro e mais 7 réus estão sendo julgados no STF, acusado de participação de uma trama golpista. A acusação é pesada: tentativas de golpes de Estado, organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Enfim, um pacote que somado pode levar até décadas de prisão. O relator Alexandre de Moraes já havia deixado claro: as provas seriam robustas. Flávio Dino acompanhou. O clima no tribunal era quase de formalidade. Parecia que todo mundo já sabia o resultado. Mas aí entrou na cena Luiz Fux. Meus amigos, se o STF fosse um jogo de xadrez, Fux simplesmente derrubou as peças do tabuleiro e disse: peraí, não é bem assim não que funciona. O que Fux fez? Ele absolveu o Bolsonaro em 5 de 8 réus. Condenou apenas Mauro Cid Braga Neto. Segundo ele, havia problemas sérios na acusação. O STF não teria jurisdição para julgar os atos cometidos depois do mandato presidencial, como os de 8 de janeiro. A defesa não teve tempo adequado para se preparar, e havia deficiência no processo que poderia comprometer a lisura do julgamento. Traduzindo, Fux disse que o Supremo estava passando do ponto. E é aqui que entra a ironia. Até quem não gosta do Bolsonaro teve que admitir. O ministro levantou uma discussão que não pode ser ignorada, porque a corte máxima do país começa a atropelar as regras do jogo. E foi aí que o barulho saiu do Brasil, ecoou o mundo todo. O El País chamou o voto de desistência retumbante. A Reuters disse que, mesmo que Bolsonaro seja condenado, o voto de Fux abre um caminho para apelações. Em Washington Post falou em alívio para Bolsonaro. Ou seja, enquanto aqui dentro uma parte da mídia tratou como mais um voto isolado, lá fora entenderam que esse movimento pode mudar tudo. Vamos ser sinceros, quando a imprensa internacional começa a olhar para o Brasil, não é só um interesse acadêmico, é porque eles sabem que o futuro político do país tem impacto global, principalmente no momento em que a direita volta a ganhar força no mundo inteiro. Agora pensa comigo, 2026 está logo ali, Bolsonaro já está inelegível, por decisão do TSE. Mas uma condenação criminal pesada praticamente enterraria qualquer chance de reabilitação política. Só que o voto de Fux dá munição para a narrativa de Bolsonaro. Não é julgamento, é perseguição. E isso não é pouca coisa não, porque a política nativa vale tanto quanto uma sentença. Bolsonaro pode até sair condenado, mas se apoiadores acreditarem que foi injusto, ele continua sendo um símbolo. Um símbolo, meus amigos, elege gente, elege governador, senador, deputado e quem sabe até um sucessor para 2026. O voto de Fux não absolve Bolsonaro automaticamente, mas dá uma sobrevida política. Mostra que existe fissura dentro do STF. Mostra que nem todo ministro concorda com uma linha dura de Moraes. E acima de tudo, tudo reforça a imagem de Bolsonaro contra alguém que resiste contra um sistema inteiro. E se você acha que isso enfraquece ele, pensa de novo. Para sua base mais radical, isso é combustível puro. E para o eleitor indeciso pode surgir aquela dúvida: será que estão exagerando? Será que não tem razão uma parte do que ele diz? O que isso significa para a democracia? E aí chegamos a um ponto central. O que isso diz sobre a democracia brasileira? Por um lado, é positivo ver que existe divergência dentro do STF. Isso mostra que não é um tribunal monolítico, que há um debate real. Por outro lado, também revela uma fragilidade. Se até os ministros discordam sobre a competência da corte, sobre a qualidade das provas, que mensagem fica para a população?
E a democracia precisa de instituições fortes, mas também precisa de confiança. Enquanto parte da sociedade vê o Supremo como injusto, a outra parte vê como salvador da pátria. Quem perde é a credibilidade da regra do jogo. O voto de Luiz Fux não foi só um detalhe técnico, foi um terremoto político. Mexeu com Bolsonaro, mexeu com o STF, mexeu com a imprensa internacional e mexeu com a forma como o país vai encarar as eleições de 2026. E agora eu te pergunto, esse voto foi um ato de coragem? Um retrocesso perigoso? Deixa aqui nos comentários a tua visão, porque o debate é essencial. E claro, se inscreva aqui no canal e deixe o like. Compartilhe esse vídeo, porque aqui você sabe, a análise vai muito além da manchete.